Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Demilda Lima, que escreveu O Caminho Perfeito e Eterno para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida, a minha vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu não tenho nenhuma contribuição aqui na confecção desse texto, foi a irmã Demilda Lima quem escreveu. Então o que eu faço? Eu leio para os irmãos e conto aquilo que eu entendi, lembrando sempre que eu não tenho nenhuma formação teológica, nada disso. É apenas a minha contribuição com aquilo que eu leio e o que o Senhor coloca no meu coração, tá bom? Lembro sempre a importância de compartilharmos esse nosso devocional para que outras pessoas também possam conhecer a palavra de Deus. E aqueles que conhecem possam ser edificados por ela. Peço também que vocês se inscrevam no canal, que vocês acionem o sininho, que vocês, além de compartilhar, façam lá um comentário, porque isso ajuda para que o algoritmo repasse a mensagem para outras pessoas, tá bom? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e pedir a Ele que faça com que nós entendamos aquilo que Ele quer nos falar. Nós vamos ler 2 Samuel 22. Então, se você quiser, já pode deixar mais ou menos preparado aí o seu texto, tá bom? Ó Deus, nós te agradecemos porque Tu nos mostra o caminho perfeito. Tu és o caminho perfeito. Nós te agradecemos por isso e pedimos que nós possamos compreender a importância de trilhar nesse caminho. E perdoa, Senhor, quando a gente faz coisas erradas que não te agrada, que Tu possas nos ensinar, nos corrigir e nos colocar no caminho certo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, irmãos, então, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 22, os versículos 26 até o 33. Esse trecho de 2 Samuel vai mostrar a gratidão de Davi. É um cântico do irmão Davi, onde ele louva a Deus pela sua justiça, pela sua proteção. E ele já está avançado em dias, né? Já não é mais nenhum menino, já está quase no fim da sua vida. E ele coloca aqui o seu coração neste cântico. Então, eu vou falar aqui pelo menos 3 pontos principais, só para a gente se situar. Então, do versículo 26 ao 28, Davi vai destacar que Deus trata as pessoas conforme o seu caráter. Aos fiéis ele se mostra fiel, aos íntegros ele se mostra íntegro, aos perversos Deus se opõe. Do 20 ao 31, a gente vai ver que Deus é a luz que ilumina o caminho de todos nós. Ele fortalece, ele guia aqueles que confiam nele. Ele mostra que o seu caminho é perfeito e a sua palavra é verdadeira. E no versículo 32 e 33, que são os últimos que leremos hoje, Davi, o irmão Davi, o rei Davi vai reconhecer que não tem outro Deus. Não tem. Além do nosso Deus, além do Senhor, não há outro Deus. E é Ele quem dá força e segurança para a gente enfrentar todo e qualquer desafio. Então, esse cântico que a gente vai ler vai refletir a profunda confiança do irmão Davi em Deus, como seu refúgio, como sua fortaleza, mostrando para a gente a fidelidade de Deus, que traz proteção e direção. Que nós possamos também, como o irmão Davi, como o rei Davi, termos esse mesmo sentimento em relação do que Deus é para nós. Então, vamos ler 2 Samuel 22, 26 a 33. E diz assim, ó. Com o benigno te mostras benigno, falando do Senhor, né? Com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu o abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio do esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus?
Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Bom, então o caminho perfeito e eterno, o versículo escolhido é o 31, que diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Ora, a irmã Demilda vai dizer pra gente que os caminhos de Deus são manifestações dos seus princípios. São caminhos de amor, de justiça, de retidão, de misericórdia, de verdade, de santidade. Não tem motivo, não há nada que seja externo que possa reverter a vontade de Deus. O poder de Deus é irresistível e é resultado do seu caráter imutável. Deus não muda. Em contrapartida, né, que contradição são os nossos caminhos, né? Que são vacilantes, inseguros, inconstantes, intempestivos, imperfeitos. A gente faz as coisas do jeito que dá na telha, né? Somos inseguros, enfim, fazemos tudo de forma errada. E nesses caminhos que a gente acaba indo pela carne, a gente age de acordo com as circunstâncias. A gente muda de pensamento, muda de ação, muda de decisão com a maior facilidade e, assim, atabalhadamente, precipitadamente. Até os discípulos que andavam com Jesus, eles estavam, assim, seguros quanto ao caminho. Eles ainda não tinham compreensão que Jesus era o único enviado do Pai e que ele já tinha sido anunciado por profetas, por anjos no Velho Testamento, né? E foi até preparado por João Batista. E ele mesmo declarou lá em João 14:6. Ele diz assim, ó: eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então há seitas, há religiões que não acreditam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas sim, nós vemos em toda a Bíblia a manifestação do amor de Deus e que Jesus Cristo é Deus e é o único que pode curar, né, os pecados, é o único que pode nos perdoar os pecados. Então, tem milhares de pessoas que desconhecem e seguem por atalhos escuros, confusos, inquietos, que vão levá-los à ruína, à miséria, à destruição. Mas Deus não deseja que nenhuma pessoa se perca, Ele não quer que ninguém vá para o inferno, não, pelo jeito, de jeito nenhum, né? Cabe o quê? A cada um de nós a tarefa de viver pelo caminho trilhado por Jesus, porque essas pessoas que estão nas trevas, nos caminhos escuros, nos caminhos confusos, inquietos na escuridão, muitas vezes elas não sabem para onde ir e elas estão disponíveis para a verdade se nós dissermos para elas que Jesus é o caminho. Então cabe a nós a tarefa de viver pelo caminho trilhado por Jesus, levando outros a bênção de viver por Ele e para Ele. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó: confiemos, pois o Santo de Israel nos porá em caminhos de paz. Bom, então agora eu vou me despedir, me despeço aqui com o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós temos um versículo para decorar este ano, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu me despeço com a frase do pastor Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.